Bom, gente, vamos dar continuidade à nossa aula, tá? Agora a gente vai ver mais um pouco sobre o continente americano para respondermos em casa essas questões da página 336, tá bom? Então vamos juntos aqui fazer mais uma análise, né? Análise final a respeito dessa divisão do continente americano, né? Dividido em 3 regiões, de acordo com a legenda, como você pode observar no mapa. Agora, na página 336, a gente tem o quê? Observe o mapa a seguir, e esse mapa agora é apenas dessa parte aqui, ó, da América do Sul. Então, acompanhe aí no seu livro, em casa, esse mapa e observe esse outro aqui, que é o mesmo que está na página anterior, na 335. Então, observem aqui e vamos lá. Escreva o nome dos países que fazem limite com o território brasileiro. Eu quero todos os nomes dos países que fazem limites. São quantos? Vamos contar juntos. Argentina, 1. Uruguai, 2. Paraguai, 3. Bolívia, 4. Peru, 5. Colômbia, 6. Venezuela, 7. Guiana, 8. Suriname, 9. Guiana Francesa, 10. É isso mesmo? Ou está contado errado? É isso mesmo, tá? São 10 países que fazem limite, né, com o território brasileiro, tá bom? 10 países. E aí a gente vai, é importante também falar, ó, que a Venezuela é bem próxima ao Brasil, por isso a Venezuela, ela recebeu, né, ano passado e início desse ano, muitas pessoas fugindo, né, da crise econômica na Venezuela. E ela entrou aqui, ó, eles entraram aqui no norte do Brasil, né, como eu já falei, acima da linha do Equador, né, já é norte do Brasil, na cidade de Pacaraima, no estado de Roraima, tá? Então, a gente tem dessa forma aqui, tá bom? A influência, né, dessa população da Venezuela aqui no Brasil, que foi a chegada deles aqui pela cidade de Pacaraima, lá no estado de Roraima, certo? O mapa, ele não está colorido, né? Não está colorido. Então, antes da gente colorir, vamos ver o que pede na letra B da questão. A letra B diz o quê? Assinale com X o nome do oceano que banha o território brasileiro. Como eu falei, ó, toda a América ela é banhada, né, pelo Oceano Atlântico e Oceano Pacífico. Toda a América, Oceano Atlântico e Oceano Pacífico. Mas a gente tem que analisar, de acordo com a pergunta, né, o oceano que banha o território brasileiro, no Brasil. Então vamos lá. Essa outra parte aqui, ó, que é o Oceano Pacífico, não passa bem longe, né, do território brasileiro. Então a gente tem aqui, ó, Oceano Atlântico, tá? Oceano Atlântico é o oceano que banha, né, o território brasileiro. Aí você marca o xizinho lá na letra B da sua questão, que a gente tem o Oceano Índico, Antártico e Atlântico. Onde é que fica o Oceano Índico? Tá? O Oceano Índico, ele não vem trazendo aqui, ó, nesse mapa, não vem trazendo nesse mapa, mas o Oceano Índico, ele também é muito importante, mas não banha, né, o território brasileiro. Antártico, né, já fica mais aqui, ó, na parte inferior do mapa, certo? Como a gente pode observar, lá no planisfério da página 334. Volte lá se você tiver com dúvidas onde é que é a Antártica, esse oceano. E o Oceano Glacial Ártico, que já é na parte superior aqui do mapa, ó. Aqui já tem Círculo Polar Ártico, tá bom? Já é mais aqui acima desse Círculo Polar. Então, pronto. Então, o Oceano Atlântico é o oceano, né, que banha
o território brasileiro, tá? O Oceano Atlântico. Depois, agora, né, vamos colorir o nosso mapa. De que forma? Você vai pintar de verde o território brasileiro, tá? Nesse mapa. Eu não estou mostrando o mapa da questão, porque ele está com respostas do livro, tá bom? Mas vamos lá. Você vai pintar de verde o território brasileiro, que já vem trazendo no mapa os nomes, né, de cada um dos países. É um trabalho, uma questão bem interessante, porque ela já dá para você o nome desses países. Poderia cobrar um mapa sem os nomes dos países para você aprender de fato a localização, o formato, né, de cada um deles. E aí a gente consegue, né, identificar dessa forma. Em outro momento eu vou enviar alguns mapas para vocês, sem os nomes dos países, para vocês fazerem um trabalho a respeito, né, da localização dos nomes corretos, né, de cada um desses países. Então, você vai pintar de verde o Brasil, depois você vai pintar de azul as áreas do oceano. Vamos lá de novo lembrar, porque a gente já trabalha com isso há um tempinho, desde o início do ano, e também ano passado, né, no quarto ano, a respeito dos continentes e oceanos. Então, essa parte aqui, ó, que tá toda clarinha de azul, representa os oceanos, né? Representa a água. Sempre de azul no mapa está representando água, que pode ser um rio, pode ser também um oceano, tá? Então, você vai pintar de azul o oceano, você vai pintar de marrom os países que não fazem limite com o Brasil, porque a gente já viu lá na página anterior, na 335, quais são os dois países que não fazem limite com o Brasil. Então, você vai pintar de marrom esses países, tá? Na questão, quando eu falei, né, de pintar de azul as áreas dos oceanos, vamos lá identificar, né, de que forma. Cuidado para não pintar fora do mapa, tá? Pinta dentro desse limite, desse espaço, na verdade, e não passa esse azul, né, o seu lápis de cor azul, em países, tá bom? Que já está com a denominação, com o nome de cada um, tá? Então não pinte nos países. Pinte apenas no oceano. Vamos lá, dar continuidade. Assim, a questão ela pede para você pintar as áreas dos oceanos. Ela não está dizendo só aqui, ó, Oceano Atlântico. Ela está falando dos oceanos. Então é toda essa área, essa parte que tá branca, né, no seu mapa aí. Agora a gente vai pintar de amarelo os países que fazem limite com o território brasileiro, tá? Com o território brasileiro, vamos lá pintar de amarelo. Então a gente tem vários, como eu já falei, né? São 10, na verdade. 10 países que fazem limite com o Brasil, tá? Eu vou citar dois e você vai pintar o restante dos outros. Então, um país bem importante que faz limite com o Brasil é o Paraguai, tá? O Paraguai. Também a Guiana Francesa, certo? Vou citar esses dois e você vai procurar com calma quais são esses outros países, tá bom? Guiana Francesa, né? Que tem entre parênteses, né? O nome França. Por quê? Porque lá eles falam francês e ainda estão sobre a jurisdição, ou seja, o comando, né? Lá da França. Assim como Porto Rico, ó, que está entre aspas, né? Entre parênteses, perdão, Estados Unidos. E ele não está nem próximo dos Estados Unidos. Tá mais ou menos próximo, né? Diferente da Guiana Francesa, que tá bem distante da França, mas que a França, né? Ela tem influência aqui, tá bom? Então, finalizando aqui a aula, a gente finaliza o nosso estudo e continuamos nas próximas aulas. São essas atividades para casa. Qualquer dúvida, pergunta no WhatsApp ou pergunta também lá na plataforma, tá bom?
Tenham todos um bom dia e bons estudos para vocês.